o próprio nome já fala, né? É uma terapia de traumas. As pessoas, de repente, ela vai atrás de um terapeuta com foco nesse objetivo, assim, não, eu quero curar um trauma meu, né? Eu quero, sei lá, mudar tal coisa. De repente, uma pessoa foi abusada, né? E não consegue se envolver com outras pessoas. Seria algo assim, é uma terapia, como você já disse, não necessariamente é curta, né? Pode ser muito longa, de muitos anos, mas as pessoas elas vêm procurando para resolver determinados traumas. Alguns vêm, outros não, tá? Então, assim, eu tenho recebido pacientes que me procuram se identificando com aquilo que eu tenho apresentado no Instagram, no YouTube, com as teorias, né? Então, eu tenho pacientes que me procuram via rede social. Cláudia, eu gostei do que você está falando, faz muito sentido e eu quero marcar um horário. Eu tenho pacientes que chegam de colegas que não trabalham com trauma, que vêm especificamente com uma situação de trauma mesmo. Olha, uma mãe muito rígida, não sai de casa, não consegue Não consigo estudar. dirigir, Não né? consegue... Esses episódios, eu vou falar de traumas, a gente fala de traumas simples e traumas complexos, né? O trauma simples, eu sofri um acidente de carro, não consigo dirigir. O trauma simples, teve um evento de morte, eu não me recuperei. É um evento, tá? Não consigo O falar em público. consigo falar em público, é um evento. O não consigo falar em público, ele é um pouco mais complexo. Por Complexo. quê? A hora que você for pesquisar e acessar as redes neurais de memória, você vai perceber que essa pessoa passou por várias situações de trauma, de bullying, de vergonha, geralmente ali no pré-primário, primeira, segunda, terceira série. As memórias costumam vir mais dali, tá? Porque quando um professor te humilha, um amigo te humilha na oitava série, no nono ano, e você não foi humilhado antes, você tem recursos. Agora, quando você é muito pequeno, você é muito criança, e vem um adulto e te humilha, ou um amigo que te humilha e ninguém te defende, você fica paralisado, e aí você não tem recurso para se defender, entende? Então, geralmente, os traumas, eles são mais da primeira infância. E se sabe que, por exemplo, os nossos afetos, a relação, né, da mãe com o bebê, os primeiros 2 anos dessa relação de apego, ela é extremamente importante para uma criança crescer segura, com uma mãe presente. Uma mãe extremamente conectada, né? Que é, Estando ali presente. que é a mãe que você está estudando o Winnicott, que esses dias uma paciente falou assim para mim: me falaram desse negócio aí de mãe suficientemente boa, Suficientemente boa. um tal de Winnicott, eu não sei quem é, não. O paciente falou para mim. Então, assim, o que é a mãe suficientemente boa, tá? Não quero entrar discutindo o Winnicott. Que é a mãe que oferece para o bebê exatamente o que ele precisa. Entende? Ela consegue acalmar esse bebê. Só que para a mãe conseguir acalmar esse bebê, essa mãe tem que estar calma. Se essa mãe está se sentindo muito atarefada com as demandas do bebê, essa mãe está dissociando. Então, ela está aqui com o bebê, mas ela não está enxergando o bebê. Ela está Ela está aqui no celular, por exemplo, né? não só no celular. Às vezes ela está aqui, ela olha o bebê e ela fala: não sinto que faz parte de mim. Então, as relações, elas são muito complexas. Não tem regra. Nós, enquanto terapeutas, temos que ter a condição de poder fazer a pergunta que precisa ser feita, né? E aí a resposta que vem é qual o problema que vai gerar a resposta que traz. Entendeu? Então, voltando lá para a tua pergunta, né? Quando o paciente não me procura por questões de trauma, não conhece o meu trabalho, só me foi encaminhado, eu escuto,
e eu digo para o paciente como eu tenho trabalhado e qual tem sido o meu raciocínio clínico e vejo se faz sentido para o paciente. Ai, Cláudia, faz muito sentido. Ok, então nós vamos trabalhar dessa forma. Ah, Cláudia, não é o que eu estou procurando, então eu vou te reencaminhar. Por quê? Porque eu tenho trabalhado muito focado em trauma. Ah, mas tudo é trauma, Cláudia? Não necessariamente, assim. Às vezes uma criança sofreu uma humilhação na escola, tinha um amiguinho dela que sofreu a mesma humilhação. Só que um foi As amparado. reações são diferentes. Então, mas a reação é diferente por quê? Esse um que foi humilhado, ele foi amparado, ele foi validado. A mamãe e o papai ou a professora falou, fica tranquilo, vamos lá conversar com esse amiguinho, vamos ver o que aconteceu. Teve presença, teve alguém que viu o que aconteceu com ele. Validou, né? Validou o sentimento dele e amparou. Ele não ficou sozinho no abuso. Este não teve a presença de um adulto que cuidou dele, que validou. Falou, larga a mão de ser bobo, nada a ver. Ou ele foi falar, o pai e a mãe não escutou, a professora não escutou. Isso marca. É como se a artéria do coração fosse obstruída, entendeu? Por isso que marca para uns e não para outros. Então, tem toda uma discussão que o trauma não é o evento do que aconteceu, é o desdobramento que o evento teve na vida de cada um. Olha, isso eu não tinha me atentado, mas faz muito sentido mesmo, né? Sim. Porque se encaixa perfeitamente. Por que para um é trauma e para outro não? Então, Pra não é o tá fato em si, entende? né? Às Às vezes bate o carro e não causa o pânico de nunca mais eu conseguir dirigir, né? E ter que trabalhar isso, né? Exatamente. Porque que para uns é de um jeito e para outro é de outro, entende? Então, não tem regra. A questão é você, enquanto profissional, conhecer as teorias, e eu tenho muito compartilhado com o paciente, né? Eu tenho dito, olha, é essa leitura que eu estou fazendo, faz sentido? Por quê? Porque aí eu convido o paciente para ele fazer parte do processo.